quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui estamos para mais uma célula virtual. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia para estudarmos juntos. E enquanto você se prepara, vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade que nos dás de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra. Fala conosco
Ajuda-nos a entender as verdades da Tua palavra e aplicá-las às nossas vidas. Se há pessoas no nosso meio que têm o dom ou dons que mencionaremos neste dia, que o Senhor possa despertar neles, ou despertar nelas, esses dons, ó Deus, e ajudar essas pessoas a colocá-los em prática em sua vida e ministério. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar de mais um dom muito importante do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11. Diz assim: e ele designou, em algumas versões diz, e ele deu. Daí a palavra dom. E ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Hoje eu quero falar, neste momento, sobre o dom de evangelista ou evangelismo. A palavra evangelho está ligada ao dom de evangelista. E esta palavra significa boas novas. O evangelho são as boas novas a respeito de Jesus Cristo, que Jesus fez por nós. As boas novas a respeito da vida de Jesus, do seu ministério e especialmente da sua obra na cruz em nosso favor para nos dar a salvação. O evangelista é uma pessoa que tem o dom de anunciar o evangelho. Todos nós somos chamados a anunciar o evangelho, como também todos nós somos chamados a servir. Porém, assim como nem todos têm o dom de serviço, também, embora todos sejamos chamados a evangelizar, nem todos têm o dom de evangelismo. E mesmo com relação a outros dons, já falamos aqui também do dom de contribuição, todos somos chamados a contribuir, mas nem todos têm o dom de contribuição. Há pessoas que são especificamente e especialmente dotadas por Deus com este dom para contribuir para o sustento da sua obra. Da mesma maneira, o evangelista é aquele que anuncia as boas novas do evangelho de uma maneira especial, porque ele tem este dom. O seu ministério consiste em apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador àqueles que não o conhecem. Podemos dizer que existem três tipos de evangelistas. Existe o evangelista em tempo integral, que é aquele que se dedica em todo o tempo à obra de evangelismo, assim como há pastores em tempo integral e há outros obreiros que trabalham em tempo integral na obra de Deus, também há evangelistas que o fazem. Talvez o mais conhecido de todos, nos tempos atuais, seja Billy Graham, que faleceu alguns anos atrás. Billy Graham começou o seu trabalho quando era jovem e ele se popularizou a partir de 1949, se não me engano, quando ele realizou uma cruzada aqui em Los Angeles. O dono de um grupo de jornais mandou a seus jornalistas, a seus editores que promovessem Billy Graham. Não sei qual era a intenção dele, mas aquilo serviu para a expansão da obra de Deus. Billy Graham se tornou conhecido primeiramente aqui em Los Angeles e depois em todos os Estados Unidos e finalmente em todo o mundo. Inclusive ele esteve 2 vezes no Brasil e conta-se que somente uma única vez o Maracanã, que naquela época comportava, se não me engano, 200 ou 250 mil pessoas, somente em uma vez o Maracanã ficou totalmente lotado, que foi numa das cruzadas que Billy Graham fez no Brasil. Um homem com uma unção poderosa, tremenda nessa área de evangelismo. E eu trabalhei com Billy Graham aqui nos Estados Unidos, fui intérprete dele para o português, numa cruzada que ele realizou na área de São Francisco. E a mensagem de Billy Graham era uma mensagem simples, uma mensagem direta, apresentando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e milhares de pessoas atendiam a seus apelos e recebiam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É porque realmente ele tinha este dom de evangelismo. Outro que é muito conhecido aqui do sul da Califórnia, mas talvez não tanto no Brasil, é Greg Laurie. Greg Laurie, ele realiza também uma cruzada anual aqui na área de Los Angeles, e as cruzadas dele também são feitas em estádios,
e atrai milhares de pessoas. E quando esse homem faz um apelo para pessoas aceitarem Jesus Cristo, são milhares de pessoas de cada vez que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, homens que têm este dom e muitos dos quais dedicam-se em tempo integral a esta obra. Porém, na Bíblia também nós encontramos a referência a um evangelista, e é o único assim chamado, não que não houvesse outros, mas é o único assim chamado. Eu gostaria que você fosse comigo a Atos, capítulo 21 e versículo 8, onde Lucas escrevendo diz assim, Lucas estava acompanhando a Paulo: partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Por que um dos 7? Porque ele era um daqueles 7 diáconos que foram estabelecidos na igreja de Jerusalém, que nós já mencionamos aqui 2 vezes, mas especialmente quando falamos do dom de serviço. Filipe era um deles. Porém, além de ser diácono, ele também era evangelista. Aparentemente, Estevão também era o evangelista. A Bíblia diz que ele pregava e argumentava com grande poder, grande autoridade. As pessoas não conseguiam retrucar a sua mensagem e acabaram por matá-lo, por apedrejamento, por ódio a ele e ódio à mensagem do evangelho. Filipe, ele sendo um dos diáconos, ele foi para a cidade de Samaria e ali ele pregou o evangelho e milhares de pessoas aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. No outro caso, parecido com o do Billy Graham, mas talvez até numa proporção maior, considerando que naquele tempo as cidades eram menores e a população era relativamente menor, e praticamente toda a cidade, ou quase toda a cidade, aceitou a Jesus Cristo. E houve uma grande alegria naquele lugar quando a mensagem do evangelho chegou ali. Olha que coisa tremenda. Então este é um tipo de evangelista, que é aquele evangelista em tempo integral. Mas existe um outro tipo de evangelista, que é o pastor. O pastor também é chamado para ser um evangelista. Talvez esse não seja o seu ministério primordial, porém todo pastor também deveria ser um evangelista, de acordo com o apóstolo Paulo. Quero ler com você. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 5. 2 Timóteo 4, 5. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz a ele: você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo não era um evangelista como Filipe. Ele era um pastor. Ele era um pastor da igreja em Éfeso. Mas Paulo diz a ele que, entre outras coisas, no seu ministério, ele deve fazer a obra de um evangelista. Eu, pessoalmente, queria muito, no começo da minha fé, ser um evangelista. Eu queria ser o Billy Graham do Brasil. No Brasil a gente fala Billy Graham, né? Eu queria ser o Billy Graham do Brasil. Mas isso não era o propósito de Deus para a minha vida. Mas, como pastor, eu também tenho a responsabilidade de fazer a obra de um evangelista, ou seja, de anunciar as boas novas, de anunciar a salvação em Jesus Cristo. É claro que quando você ensina a palavra de Deus como pastor ou como mestre, você está de alguma maneira também apresentando as boas novas, mas o enfoque é diferente. Por isso eu faço questão nas minhas mensagens e também aqui nos nossos estudos, sempre no final fazer um apelo para a salvação, porque eu entendo que também é parte do trabalho do pastor ser um evangelista, como diz aqui Paulo a Timóteo, né? Ele fala: Timóteo, faça a obra de um evangelista. Paulo, sendo um grande missionário, tendo sido também um evangelista, como eu já disse, parece que o dom de apóstolo engloba vários outros dons e ministérios, não é? Ele recomenda agora a seu filho na fé, Timóteo, que ele faça o mesmo, que ele pregue o evangelho, que ele anuncie Jesus Cristo àqueles que não conhecem. Esse é o trabalho do evangelista, anunciar Jesus Cristo a quem não o conhece, diferente do pastor que ensina a igreja, ensina os que já são cristãos. Muito bem, mas os pastores também são chamados a ser evangelistas. E existe uma terceira categoria de evangelistas, que são aqueles que não têm um ministério formal de evangelismo, mas têm o dom. Inclusive, o Greg Laurie, que eu mencionei, ele não é um evangelista em tempo integral, ele também é um pastor, que ele se encaixaria na segunda categoria que eu mencionei. Mas eu conheço pessoas que
mesmo tendo sido ordenados pastores ou não, sendo leigos, têm o dom de evangelismo, não é? E não fazem disso necessariamente seu ministério em tempo integral, porém são evangelistas, estão sempre anunciando o evangelho. E o fruto das suas obras, do seu ministério, se mostra em conversões. Nossa igreja, nós tínhamos um rapaz que tinha este dom. Alguns membros mais antigos vão se lembrar, o nome dele é Álvaro. E Álvaro era um grande evangelista. Onde ele estivesse, ele estava falando de Jesus a todas as pessoas. Ele ganhou muitas pessoas para Cristo. E Álvaro, por ser trilingue, ele falava português, espanhol, ele fala espanhol muito bem, até parece um hispano nativo. E também inglês, falava muito bem. Então ele conseguia alcançar pessoas de diversas culturas, falando estes 3 idiomas, e ele ganhou muitas almas para Cristo. O irmão, o casal, que na verdade ele ganhou para Cristo, mas especialmente o irmão, Alberto Paiva, ele é o evangelista. Hoje ele tem já 95 anos, vai completar agora, esta semana, domingo que vem, ele vai completar 95 anos de idade. E ele continua fazendo a obra de um evangelista. Ele era um homem de negócios, nunca foi pastor, nunca se dedicou assim, em tempo integral como ministro do evangelho, mas ele foi um homem muito bem sucedido financeiramente e entendeu que Deus estava chamando para evangelizar, para abrir igrejas, e ele desistiu da sua carreira, se aposentou precocemente na cidade de São Paulo e se mudou para Candeias, Minas Gerais, onde ele havia nascido e onde eu morava. E ele e sua esposa me convidaram outro rapaz para que a gente desse aulas para eles, porque eles, depois de adultos, resolveram estudar. Ele não tinha assim estudo formal, mas ele então resolveu estudar. E lá fui eu ensinar, com 14 anos de idade. Fui dar aula para ele de história, geografia e acho que mais alguma matéria que eu não me lembro agora. E o outro professor dava aula de matemática, física e química. E a maior bênção de tudo isso resultou em que eles me evangelizaram. Eu aceitei a Jesus e o outro professor também. E ambos permanecemos firmes na fé, que é uma bênção. Então, um homem e uma mulher com o dom de evangelismo. E o Alberto, como nós o chamamos carinhosamente, ele abriu várias igrejas. Ele fundou a primeira igreja evangélica em Candeias, hoje há outros, mas abriu a primeira época que era muito difícil, havia muita resistência ao evangelho e aos evangélicos. No entanto, ele foi lá com a sua esposa, pioneiros, seus filhos ainda pequenos também, quase todos eram músicos e tocavam, e ele fez muitos cultos lá até que se ergueu a primeira igreja. Inclusive, ele também tem o dom de contribuição e ele contribuiu financeiramente para a compra e a construção, a compra do terreno e a construção do templo lá em Candeias, como ele também construiu vários outros templos ou doou vários outros lotes e templos para outras igrejas de diversas denominações. Um homem também com dom de contribuição, mas o dom mais marcante na vida dele, para mim, é o dom de evangelista. Então, eu tive um relacionamento com 2 grandes evangelistas, por assim dizer. Um foi o Alberto, que me ganhou para Cristo, até hoje nós somos amigos e nos falamos, e o outro é o Álvaro, que eu mencionei aqui, e pessoas que eu vi ao longo da sua vida como evangelistas pessoais, não evangelistas de massa como o Billy Graham, ou como o evangelista Felipe da Bíblia, ou ainda como o nosso quase vizinho aqui, né? Greg Laurie, mas evangelistas pessoais que no tete-a-tete, falando e argumentando com as pessoas a respeito da fé em Jesus, ganharam pelo menos centenas de pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo diz que cada um deve exercer o seu dom conforme a fé. Então há evangelistas que são chamados para fazer ministério de massa, como o Billy Graham, como o Greg Laurie, e há outros que são chamados a fazê-la nas igrejas, como os pastores, mas também há outros que são chamados a fazê-lo a nível pessoal, e nenhum é mais importante que o outro, nenhum é maior do que o outro, são variações de ministério, e a Bíblia diz que o que se espera é que cada despenseiro
seja achado fiel, ou seja, que cada um no seu ministério seja fiel, não importa o tamanho, não importa os números, não importa a quantidade, o que importa é que você seja fiel naquilo que Deus chamou você para fazer. Então esse é um dom muito importante, como eu disse, um dom que edifica o corpo de Cristo. E o conteúdo da mensagem do evangelista é a fé evangélica, Vamos dar uma olhada em Filipenses. Vamos de novo à Bíblia. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. A palavra evangélica aqui se refere ao espírito da mensagem. É seu espírito que delimita, se assim posso dizer, ou determina o conteúdo da mensagem. Embora o contexto de Paulo aqui não se refira necessariamente a evangelismo, este é o conteúdo da mensagem do evangelista, a fé evangélica, como eu disse antes, proclamar as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Numa daquelas definições que temos usado de maneira bem sucinta sobre os dons espirituais, eu vou ler para você a que nós já utilizamos em algumas células anteriores da nossa igreja. Evangelismo, no caso, dom de evangelismo, capacidade de desafiar pessoas através de vários métodos de comunicação. Aqui, deixa-me expandir. O propósito do evangelismo é a persuasão, é persuadir pessoas à fé em Cristo. Antes eu falei das 3 categorias de evangelismo: o evangelismo em tempo integral, o evangelismo que é pastor, também o evangelista que não é em tempo integral, mas que faz a obra do evangelismo, como esses que eu mencionei, que eu conheço pessoalmente, e claro, há milhares deles. Mas todos eles têm um objetivo, que é persuadir as pessoas à fé em Cristo. Mas, de acordo com essa definição também, eles usam vários métodos de comunicação. Então existe o evangelismo pessoal, tete a tete, existe o evangelismo de massas, que você reúne pessoas num estádio, no teatro ou em outro lugar, você faz o que normalmente se chama cruzada evangelística, e ali o pregador prega para milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, e muitos se decidem por Cristo. Mas existem outros meios de comunicação e outros métodos de comunicação que evangelistas também usam. Um dos mais populares hoje em dia é o rádio. Fala-se muito em televangelistas, evangelistas da televisão, mas se você prestar atenção, a maioria dos evangelistas, assim chamados da televisão, não são na verdade evangelistas, a maioria são pastores ou mestres, embora haja entre eles também alguns que sejam evangelistas. Mas eu creio que, embora havendo alguns na televisão, o meio de comunicação mais eficaz hoje em dia para os evangelistas é o rádio. Por quê? Porque o rádio alcança muitas pessoas que a televisão não pode alcançar. E nem mesmo a internet pode alcançar. Há pessoas, por exemplo, que moram na selva brasileira, na Amazônia e outras regiões distantes, e também em outros rincões do mundo, onde a televisão não chega e a internet tampouco. Mas rádios de onda curta normalmente alcançam essas populações. E existem até organizações cristãs que produzem rádios que são movidos a bateria solar. Olha que coisa interessante. A pessoa pega o rádio, ela tem uma pequena manivela, eu já tive a oportunidade de trabalhar com rádio desses, né? Ou pelo menos de manusear o rádio, e você dá corda, né? E ao dínamo ali, alguma coisa que eu não entendo, e outros são por bateria solar, como eu já disse, e depois de um certo tempo de movimentar aquela manivela ou de deixar exposto ao sol, o rádio está funcionando e as pessoas podem ouvir o evangelho. Existe também um outro grupo que trabalha com alguns desses radinhos e também agora rádios a bateria solar, que gravam trechos do evangelho e espalham no mundo inteiro, inclusive em algumas tribos do Brasil. O evangelho tem chegado assim, através desses pequenos rádios ou pequenos aparelhos, gravadores, no caso, que são mandados até eles,
na língua que eles entendem, embora não haja uma igreja ali estabelecida, eles têm o primeiro contato com o evangelho através deles. Outro meio de comunicação que tem sido usado para evangelizar é o filme Jesus. Se você ainda não assistiu, assista este filme. Está no YouTube, grátis, e outras plataformas também. Chama-se Jesus. Inclusive para nós da Bíblia, que usamos aquela Bíblia online chamada, nos nossos celulares, chamada YouVersion, ali tem o filme Jesus gratuito, inclusive em português e vários outros idiomas. Este é o filme mais assistido na história da humanidade, mais que qualquer filme de Hollywood, por incrível que pareça. Nunca ganhou um prêmio, porque não foi feito com esse objetivo, mas é um filme muito bem feito, baseado no Evangelho de Lucas, e milhões de pessoas em todo o mundo também têm tido o seu primeiro contato com o Evangelho através do filme Jesus. E voltando ao rádio, ele é ainda o método, né? Não o método, mas o meio de comunicação mais eficaz na comunicação do Evangelho, porque, como eu disse, ele pode penetrar em várias partes do mundo, inclusive em países onde é proibido pregar o Evangelho, como na Coreia do Norte. O que fazem os cristãos da Coreia do Sul? Eles passam programas na televisão e clandestinamente alguns norte-coreanos assistem lá em seu país, mas o governo consegue muitas vezes, scramble, como se fala em inglês, ali, bagunçar a imagem e eles não conseguem assistir. Mas isso não impede, é mais difícil você impedir, né, o rádio. Isso não impede então que o rádio penetre lá, e muitos norte-coreanos têm aceitado Jesus Cristo também através da mensagem do rádio. Para mim, o rádio ainda é a maneira ou meio mais eficaz de comunicação do Evangelho. Então, esse é outra coisa. E claro, também os evangelistas atuais, evangelistas modernos, também usam a internet, que é outro poderoso meio de comunicação. As mídias sociais, de uma maneira geral, são plataformas tremendas para a evangelização. Por falar em plataformas, quero anunciar que nós vamos lançar esta semana nossos podcasts. A partir de agora você vai poder ouvir no seu carro, onde você estiver. As pessoas dizem, eu quero assistir a célula, mas eu não consigo porque estou dirigindo, é o meu trabalho. Agora você pode ouvir. Você coloca o seu celular ali, você ouve pelo celular, se o seu carro já tem Bluetooth, você coloca no Bluetooth e você vai ouvir no rádio do seu carro. Então é mais uma maneira também de evangelizar, né? Usar podcasts. Muitos evangelistas e também muitas igrejas e organizações cristãs hoje usam os podcasts. E nós vamos ter várias plataformas de podcast. Depois colocaremos nos grupos da igreja uma relação, porque alguns preferem um determinado podcast, outros preferem outro e assim por diante. Então nós vamos ter várias plataformas de podcast para que você possa também ser alcançado com as nossas células, com os nossos estudos bíblicos virtuais também nas quintas-feiras e também com os cultos de domingo que estarão ali. Às vezes a pessoa está dirigindo, está trabalhando, não pode ficar assistindo a imagem do culto, mas pode ouvir. Então já foram feitas várias transferências de mensagens, estudos, células, etc., para podcast. E esta semana, se Deus permitir, estaremos lançando. Mas voltando aqui para encerrarmos este estudo sobre o dom de evangelismo, do qual me demorei mais porque é um dom realmente essencial para o avanço do Evangelho. Vou voltar aqui primeiramente àquela definição. Então, o dom de evangelismo é a capacidade dada pelo Espírito Santo, claro, de desafiar pessoas através de vários métodos de comunicação, a persuasão, ok? E para receberem o Evangelho da salvação em Cristo, de modo a vê-las responder dando os primeiros passos do discipulado cristão. Então, o elemento central deste dom é apresentar outros ao Evangelho, ou, para colocar de outra maneira, apresentar o Evangelho a outros que ainda não o conhecem. Eu disse que é um dom muito importante na expansão da igreja. Por quê? Porque a expansão da igreja se faz através de evangelismo. Todos nós devemos evangelizar. Jesus falou aos seus discípulos, vão por todo mundo, façam discípulos de todas as nações. Então, todos nós devemos fazer discípulos. Esta ordem não foi dada só para os evangelistas. Jesus também disse, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda a criatura. Isso também não foi dado só aos evangelistas ou aos pastores, a propósito, foi dado a todos os crentes. E Jesus disse também, Atos 1:8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então todos nós somos chamados a ser discípulos de Jesus Cristo e a anunciar o Evangelho
fazer outros discípulos, mas a estas pessoas que têm este dom e que colaboram para a expansão do Evangelho. Geralmente eles são os pioneiros que chegam em algum lugar, plantam uma igreja onde não há igreja, e ali ganham os primeiros discípulos para Jesus. Depois vem um pastor, muitas vezes assume aquela igreja, e esses pastores que posteriores dão continuidade às igrejas fundadas pelos evangelistas, mas normalmente são os evangelistas quem iniciam o trabalho, seja plantando igreja, como eu disse, também através de evangelismo pessoal, ou através de grandes cruzadas. E o que eu tenho observado nessas grandes cruzadas é que normalmente quando se termina, eles pegam os nomes e as informações das pessoas que se decidiram por Cristo e enviam para todas as igrejas que participaram daquele evento, para que todas possam equitativamente, dependendo de onde moram as pessoas que atenderam a mensagem do Evangelho, ser contatadas por essas igrejas e discipuladas por elas. E muita gente tem vindo a Cristo através da obra dos evangelistas. Deus abençoe você. Se você tem esse dom de evangelismo, coloque-o em prática. Se você não sabe se o tem, que eu sempre recomendo, ore ao Senhor para que Ele lhe mostre se você tem e faça o exercício. Exercite-se através de tentativa e erro. Você saberá se você tem ou não esse dom. E outras pessoas, que é a terceira maneira de você identificar o dom, reconhecerão que você tem este dom e incentivarão você a usá-lo. E o melhor de tudo serão os frutos. Não é? Pessoas vindo a Jesus, pessoas aceitando a Cristo e se batizando e se tornando discípulos de Jesus por toda a vida e por toda a eternidade também. Agora, o evangelista, ele vai pregar visando frutos, mas ele não precisa se preocupar tanto com os frutos, porque os frutos não são resultados da sua pregação pública, em massa, no rádio, na TV, na internet ou pessoalmente. Os resultados, os frutos são dados pelo próprio Senhor. O que o evangelista deve ser é fiel no exercício do seu ministério e deixar os resultados com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço por todos aqueles que têm o dom de evangelismo, porque eles são parte essencial. Para usar as palavras do apóstolo Pedro, são pedras essenciais do grande edifício espiritual que é a Igreja de Cristo. Eu mesmo fui alcançado por um desses evangelistas, Senhor, e oro por todos que têm este dom, para que o Senhor os abençoe, para que milhões de pessoas e bilhões até venham a conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador através do ministério deles. Também usa aqueles que são pastores, mas que também têm uma responsabilidade de evangelizar. Usa-nos os pastores também a pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo. E também, Senhor, usa aqueles irmãos que não são evangelistas de tempo integral, não são pastores de tempo integral, mas têm o mesmo dom, Senhor, e aqui o Senhor chamou para alcançar pessoas para Ti. E eu te peço ao Senhor que Tu abençoes o ministério deles e que possam todos eles produzir muitos frutos para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então coloque este dom em prática. Há bilhões neste mundo que ainda precisam conhecer a Jesus Cristo. E se você é um evangelista, você será uma pessoa, será um canal, instrumento de Deus, para que muitos deles venham a conhecer. Deus te abençoe. Agora eu gostaria de orar por todos os nossos espectadores. Se você também ainda não recebeu a Cristo, faça comigo esta breve oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que Tu morreste por mim na cruz do Calvário para me perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Me perdoa, Senhor, e entra na minha vida. Faz-me Teu discípulo e dá-me também os dons que Tu tens para mim, pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Senhor, agora oramos por todos os nossos espectadores, oramos por cada indivíduo, oramos por cada família, sobre todas as necessidades de todos, Pai. Dá-lhes a Tua graça, dá-lhes a Tua bênção, ajuda-nos todos a nos mantermos fiéis a Ti, sempre Te servindo, sempre Te adorando, sempre buscando também compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos na quinta-feira no nosso estudo bíblico virtual e também no domingo, às 5 horas da tarde, aqui em Los Angeles, 9 horas, horário de Brasília, nosso culto de adoração ao Senhor. Esteja conosco, às terças e quintas, 7h30, horário daqui, 11h30, horário de Brasília, e aos domingos, 5 horas daqui,
e 21 horas de Brasília. Eu gostaria também de pedir que você nos ajude a compartilhar esta mensagem, seja pelo YouTube ou seja pelo Facebook. Dê um like e também faça um share, um compartilhamento, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Evangelho. E também gostaria, se possível, se você que assiste pelo YouTube ou ainda que não assista, vá lá, bata o sininho e se inscreva no nosso canal do YouTube. E também, se possível, ouça pelos nossos podcasts. Muito obrigado. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.